Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, né? Depois de falar aí sobre formação do universo, formação da Terra, formação dos continentes, relevo e formação das rochas, a gente fecha esse ciclo aí falando sobre meio ambiente. Espero que essa aula provoque reflexões dentro do contexto do que é o meio ambiente, né? Então, primeiro aqui o conceito, né? O que é meio ambiente? É um conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, tudo isso foi falado, corresponde a meio ambiente. Então, a gente começa aí desmistificando aquela questão, por exemplo, de que quando se fala em meio ambiente, as pessoas pensam logo numa paisagem exuberante e, na maioria das vezes, numa paisagem natural, né? Então a gente não está falando apenas de uma paisagem, de um aspecto natural. A gente está falando de condições, condições que regem a vida, condições que permitem a vida. Em especial uma vida de boa qualidade, né? Um ambiente que propicie uma vida em total desenvolvimento e evolução. Então, meio ambiente não é só montanhas, florestas e etc. É no meio ambiente que a gente pratica agricultura, por exemplo. E a nossa casa também faz parte do meio ambiente. Aliás, é um meio ambiente onde a gente vive a maior parte do tempo. Então, o meio ambiente, ele é desde uma imensa floresta, a cidade, a nossa casa e até mesmo a sala de aula. Passamos tanto tempo em sala de aula, né? Espero que nós voltemos logo à sala de aula, mas aí até que ponto esse meio físico que eu vou passar tanto tempo, ele está adequado, ele está limpo, ele está higienizado. Então, quando eu falo em cuidar do meio ambiente, é desde a floresta até a nossa casa, até a sala de aula. É o meio ambiente onde a gente passa boa parte do nosso tempo e que deve estar em condições perfeitas, né? Ou mais próxima dela. Então, dentro do aspecto natural, o meio ambiente talvez ele se dê muito bem e de forma muito equilibrada, né? O grande problema talvez sejamos justamente nós, né? A relação homem e meio ambiente. Aí hoje nós dizemos que somos civilizados, desenvolvidos, e aí eu provoco uma reflexão, né? Até que ponto somos civilizados, né? Hoje a gente fala em vários problemas ambientais, o que não se imaginava, por exemplo, na época dos homens das cavernas. Eles tinham uma ligação com a natureza, eles tinham uma forma de lidar com a natureza muito mais equilibrada, né? Não era um homem consumista, não era um homem que acumulava, só caçava quando tinha fome, só caçava o necessário. Então sua relação com a natureza é de forma muito mais sustentável e equilibrada. Mas aí no decorrer dos mil anos, né, dos séculos, vem aí o período medieval e o homem já disputava territórios, já se disputava territórios com recursos naturais. O homem já lidava
com a natureza, com o território, de forma muito mais possessiva e de forma muito mais a modificá-la. E chegou o homem aí, evoluído, civilizado, né? Somos nós, né? Eu. Esse homem é justamente o homem que hoje chegou ao ponto de modificar sistemas que antes nunca se imaginava que o homem poderia chegar a modificar, como, por exemplo, a composição da atmosfera. Como, por exemplo, poluir oceanos. Então, de que forma estamos lidando com a natureza? Hoje já fala-se em aquecimento global, em mudanças climáticas. Então, a partir de agora eu vou falar mais sobre mudanças climáticas e aquecimento global, mas fica aí toda aquela reflexão que eu falei anteriormente, né, do meio ambiente da casa, da sala de aula e das mais variadas poluição que muitas nós conhecemos, né? Poluição visual, poluição lixo, esgoto a céu aberto e várias outras condições que acabam afetando o nosso meio ambiente de modo geral. Mas aí, um assunto que cai muito vestibular, concurso, etc., mudanças climáticas, né? Primeiro, imagino eu numa sala de aula presencial, alguém já diria: professor, aquecimento global não existe, é uma farsa. Eu vi no YouTube, algo nesse sentido. Então, de fato, existe um dilema, né? O aquecimento global existe ou não existe? Cada vez mais a ciência vem mostrando que o aquecimento global acontece em várias partes do mundo, né, de forma comprovada. As temperaturas mais altas nas últimas décadas, nos ciclos históricos, né, vem ocorrendo nos últimos anos e cada vez isso mais acontece. As maiores tempestades, os maiores ciclones, etc., vem ocorrendo nos últimos anos. Então, talvez o aquecimento global existir ou não existir seja cada vez menos polêmico. Talvez o dilema seja maior quando se fala esse aquecimento é cíclico e natural, ou seja, é um momento que a Terra está passando por um aquecimento natural, coisa que já aconteceu várias vezes no seu tempo geológico, ou esse aquecimento é causado pelo homem, em especial pós-revolução industrial, com a emissão de gases de efeito estufa, metano, carbono, dióxido de carbono, etc. E isso fez com que a atmosfera aquecesse mais do que o normal. Então, é cíclico e natural ou é causado pelo homem? A ciência cada vez mais tenta comprovar que o aquecimento global é causado pelo homem, né? Esse aquecimento em especial e da forma acelerada que está ocorrendo não seria algo natural, e sim causado pelo homem. Então, independente do dilema, vamos tratar de fatos, né? Então, qual é o fato? Independente do aquecimento global ser causado pelo homem ou natural, ele está acontecendo. Em especial comprovado na maior parte do globo. Outro fato é que se eu não consigo comprovar um aquecimento de nível global, ou se alguém duvida do aquecimento global, o aquecimento de nível local, as cidades
como ilhas de calor, as cidades com potencial para altas temperaturas, isso é incontestável. As regiões mais poluídas do mundo, como uma estufa, né, fazendo com que as temperaturas aumentem, então o aquecimento a nível local é incontestável. A mudança na composição da atmosfera, a ponto das pessoas terem dificuldade em respirar, problemas respiratórios, isso é outro fato. A segunda teoria do aquecimento global, eu queria, antes de tudo, lembrar que o efeito estufa, né, é um efeito natural. Inclusive, é um efeito que, se não existisse, não haveria vida na Terra da forma que nós conhecemos. A Terra seria muito fria à noite e seria muito quente durante o dia. Então, o efeito estufa, ele na atmosfera, ele causa um equilíbrio, não permitindo que aqueça tanto de dia e que não esfrie tanto à noite. Mas aí, com as transformações que o homem fez na natureza, algumas das quais acabamos de ver, né? Poluição da atmosfera através da indústria, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e alguns outros que nós vamos ver aqui, acabou acelerando ou potencializando esse aquecimento. Como, por exemplo, estamos vivendo aí, no atual momento, várias queimadas, em especial na região norte do país, e que, se não essas de agora, mas muitas dessas queimadas é antecedida, muitas vezes, do desmatamento. Muitas vezes por grileiros, por pessoas que invadem ou ocupam terra para plantar ou criar gado. Antes eles fazem o desmatamento e posteriormente a queimada. Contribuindo aí para o efeito estufa duas vezes, né? Primeiro, porque as árvores têm um papel importante no absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Então, quando você corta essas árvores, você está tirando esse potencial das árvores. E segundo, que quando você queima essas árvores caídas ou os troncos restantes, você está liberando um gás carbônico que estaria aprisionado ali naquela árvore e liberando para a atmosfera. Então aí é uma imagem, né, de uma queimada, para a gente ter uma ideia. E quais as consequências desse aquecimento global? Então, o derretimento das geleiras nos polos elevam o nível das marés. Então, isso, quem mora no litoral ou conhece bem o litoral, percebe que boa parte das praias, em especial nos centros urbanos, você vê o avanço do mar chegando nos calçadões, por exemplo, chegando na maré alta até as avenidas, muitas vezes, forçando com que os governos tentem amenizar esse problema com paredões de pedra ou com aterros de sacos de areia e etc., para poder amenizar esse avanço do mar. Então isso acontece em muitas partes do planeta, inclusive tem ilhas, em especial na Oceania, que já perderam boa parte do seu território, ou muitas que estão até para desaparecer nos próximos anos, devido ao aumento do nível do mar nessa região. Aqui uma chargezinha, né, para descontrair. Então, mãe, a prefeitura fez um convênio com São Pedro? Não, por quê, filho? Porque a chuva está levando todo o lixo. Então aí, mais uma reflexão naquela questão ambiental, né? O quanto nós produzimos lixo, aonde nós jogamos lixo, o quanto esse lixo vai colaborar para os alagamentos,
entupindo canaletas, etc. E outra consequência aí do aquecimento global, que seria o aumento do número de chuvas em determinadas regiões, causando assim as enchentes. Então, se eu aqueço uma região, eu tenho maior evaporação, maior número de nuvem, portanto, maior número de chuvas. Chuvas mais constantes, chuvas mais volumosas, lugares onde já chovia, chover mais, lugares onde não chovia, passar a chover. E também o contrário, né? Há lugares que são secos, como o sertão, ficar cada vez mais quente e a taxa de evaporação ser tão alta que as nuvens simplesmente desaparecem. Elas não conseguem precipitar em forma de chuva. Elas evaporam mais uma vez. Né? Então, os lugares secos tendem a ficar ainda mais seco e mais quente. E, como já falei, o derretimento dos polos, né? O polo cada vez mais quente, causando derretimento das geleiras. O aumento do número de tempestades, nuvens que se movimentam muito rápido, causando aí muitos raios. Então, tempestades cada vez mais ocorrem em regiões onde não aconteciam com tanta frequência. No sul do Brasil, em Santa Catarina, nós tivemos o Katrina em 2005. E nos últimos anos a gente ouve cada vez mais falar em tempestades com vento muito forte, com chuva muito volumosa. E isso está cada vez mais frequente. Então, cada vez mais se pensa sobre essa questão de até que ponto estão vivendo uma mudança climática e até que ponto essas consequências vão causar danos e quais são os danos que vão acontecer posteriormente. Né? Então, muito se acredita que já é consequência desse aquecimento global. O número de furacões, ciclones e etc. não é comum na nossa região, mas como já falei, estão começando a surgir algo nesse sentido. Mas nas regiões onde já ocorriam furacões, a frequência desses furacões são cada vez maiores. Hoje, né, no dia que eu estou postando esse vídeo, os Estados Unidos espera 5 tempestades seguidas, né, que estão se formando no Oceano Atlântico e vai em direção à costa americana. Então, é inevitável você pensar os motivos disso e as consequências. Então, é possível salvar o planeta? Tudo está em nossas mãos, né? Apesar que muitos cientistas acreditam que, como aconteceu aí com a pandemia, né? Se tudo parasse, carros, indústria, de uma hora para outra, nós teríamos melhoras na qualidade do ar, por exemplo. Porém, as consequências do aquecimento de tudo que já fizemos anteriormente ainda iriam acontecer. Talvez amenizadas, mas ainda iriam acontecer por anos, né? Que são anos de poluição já jogada na atmosfera, segundo a teoria do aquecimento global. Porém, algo tem que ser feito, né? E cada vez mais se pensa em educação ambiental, no meio ambiente e em sustentabilidade. Então, independente ou além do aquecimento global, a sustentabilidade é super necessário, né? Sustentabilidade ambiental, no sentido de que se eu desmatar a floresta,
Isso vai causar mudanças no habitat de alguns animais e isso ainda vai refletir no próprio ser humano mais na frente. Então, trabalhar as questões econômicas, sociais com sustentabilidade, algo sustentável, ah, é algo que devemos fazer e pensar cada vez mais no futuro. Hoje e no futuro. Então, nunca desista, há esperança. Evitar aí as consequências do aquecimento global. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês estejam estudando. Em breve a gente faz uma avaliação. Espero que todos estejam bem. Até mais. Tamo junto.